Bom, está conosco nessa edição do Jornal da Manhã o desembargador Thompson Flores Lenz, que foi eleito presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que engloba os estados do sul do país. A posse é agora em junho, ele é atualmente o vice-presidente do tribunal. Desembargador, bom dia, muito obrigado pela sua gentileza. É uma honra participar do seu programa. A honra é toda nossa de ter o senhor conosco. Bom, a 4ª Região é a região também que engloba Curitiba, em que está subordinada a Operação Lava Jato, o trabalho da Operação Lava Jato. Eu pergunto, o senhor assume agora em junho com quais desafios? Graças a Deus, o nosso tribunal, as sucessivas gestões, têm se dedicado com muito empenho na melhoria da presteza da prestação jurisdicional, no sentido de acelerar os julgamentos. Tanto até vou dar uma notícia que eu considero muito boa. O tribunal vai deslocar 2 turmas da sua composição atual, uma para Curitiba e outra para Florianópolis. Quer dizer, são 2 turmas que ficarão atuando do tribunal lá, em matéria previdenciária, que é uma matéria de muito apelo social. Desembargador Thompson Flores, bom dia, Marco Antônio Villa. Bom dia, é um prazer estar falar com o senhor. Prazer também, desembargador. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, para o nosso ouvinte, só para explicar, o TRF 4ª Região é a segunda instância, no caso, por exemplo, dos condenados em Curitiba. Vamos pegar o exemplo mais claro da Lava Jato. Então, José Dirceu foi condenado e a sua defesa recorreu a Porto Alegre e tal. Foram publicadas notícias nos jornais dizendo que já faz muito tempo que o processo corre em segunda instância aí. A segunda instância é lenta, desembargador? Olha, professor Villa, que bom que o senhor me fez essa pergunta. E se o senhor me permitir, eu tenho dados aqui para esclarecer o seu ouvinte. Desde o dia 7 de fevereiro de 2014, foi a data em que, pela primeira vez, chegou um recurso relativo à Operação Lava Jato, o nosso tribunal já julgou 651 recursos em relação à Operação da Lava Jato. Isso não é pouca coisa. Isso em 3 anos e 3 meses. 651 processos. Boa parte deles confirmados pelo Supremo e pelo STJ. O juiz Moro, até agora, ele prolatou em sentença de mérito, 28 sentenças. Destas, 18 estão no nosso tribunal. 9 já foram julgadas. Agora, especificamente a sua pergunta. Sim. Caso José Dirceu. Esse processo chegou no tribunal não faz muito tempo. Eu estou aqui, caso José Dirceu. Ele chegou e foi encaminhado porque é uma faculdade dos réus de apresentarem as razões de apelação perante o tribunal. Perfeito. E são mais de 8 réus. Então isso aí é um processo, digamos assim, os prazos não são feitos pela lei, eles foram apresentados, eles estão correndo, foram apresentar as razões de apelação. Depois o processo é obrigatório, vai com vista ao Ministério Público, e aí está, digamos assim, vai para o relator que vai elaborar o seu voto. Né? No caso do senhor José Dirceu, sim, o processo está desde janeiro para elaborar o voto, e aí irá ao revisor. E eu vou lhe dizer que os prazos do nosso tribunal têm sido muito rápidos. Até outro dia, um jornal de divulgação nacional comparou com o Supremo Tribunal Federal, cujo nos mesmos processos leva 4 vezes o prazo. Para o senhor ter uma ideia, às vezes as razões de apelação de cada réu possuem mais de 300 páginas. É um direito deles, né, naturalmente, mas isso o relator tem que rebater ponto por ponto do que é arguido, sob pena de nulidade. Então, eu diria que nós estamos rigorosamente no prazo. Ministro Thompson Flores, bom dia. Joseval Peixoto, aqui de São Paulo. Bom dia, é um prazer falar com o senhor. A minha pergunta é sobre a sua família. O senhor eu quando conheci o Supremo Tribunal Federal, a primeira vez que eu fui lá recém-formado, eu fui recebido pelo ministro Thompson Flores com pompa e circunstância. O senhor deve ser parente? Ele é meu avô. Sim. Já falecido, né? Mas ele já falecido, e foi um dos grandes integrantes da Suprema Corte Brasileira, o seu, sem dúvida. Muito obrigado. O senhor é desembargador no Rio Grande do Sul? Sim, sou desembargador desde 2001. No Rio Grande do Sul. Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
Ah, sim, porque o ministro Thompson era gaúcho e sua família toda é gaúcha. Obrigado, ministro. Desembargador, justamente, eu não sei se o senhor tem esse dado, mas das sentenças em relação à Lava Jato proferidas pelo juiz Sérgio Moro, quantas foram referendadas, não sei se a expressão jurídica é correta, mas quantas foram referendadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e quantas foram refeitas, vamos chamar assim, né? Olha, eu vou lhe ser bem franco, a imensa maioria Sim. foram, na questão central, digamos assim, que a tese apresentada, sustentada na sentença, todas foram mantidas. O que se alterou em um outro caso? Teve 2 ou 3 réus que foram, digamos, personagens secundários, que foram absolvidos, outros tiveram as sentenças majoradas. Eu vou citar o caso do Nestor Severo, por exemplo, que é uma pessoa bastante conhecida. Na apelação dele, que foi julgada em dezembro de 2015 e já baixada, quer dizer, já transitou em julgado, já está indo para execução, a 8ª turma que julga os recursos da Lava Jato reformou uma parcela apenas da sentença para acrescentar à condenação a proibição de exercer cargo ou função pública. Então, isso aí é apenas digamos assim, uma consequência, quer dizer, pequena. Para o réu não é pequena, mas, digamos assim, não altera, não compromete, essa expressão, eu acho que a expressão está melhor, ela não compromete, digamos assim, a tese da sentença. No que diz respeito à tese da sentença, digamos, o pensamento que orientou o juiz Sérgio Moro, e eu não sou amigo pessoal do juiz Sérgio Moro, eu o vi 2 vezes na vida, mas eu vou lhe dizer, eu compartilho com a sua opinião, é o brasileiro do século XXI, fecha aspas. E, então, realmente, a tese central, o núcleo da sentença, tem sido confirmado pelo tribunal. As alterações foram... E alguns personagens secundários, alguns foram... 2 ou 3 foram absolvidos, outros tantos tiveram as suas penas, inclusive, acrescidas, aumentadas. Desembargador, mais uma questão minha, por favor. Para o nosso ouvinte entender e tal. No caso como o senhor disse, uma sentença que envolva, por exemplo, hipoteticamente, o réu Luiz Inácio Lula da Silva tal, a sua defesa certamente vai recorrer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, do qual o senhor, a partir de junho, vai ser presidente. Ele, vamos dizer que seja, vou usar a expressão, confirmada a sentença no Tribunal Regional Federal. Ele vai recorrer preso? Isso quem determinará, digamos assim, estamos falando por hipótese. Hipótese. Vamos imaginar que o juiz Moro profira uma sentença condenatória. Não há ainda nenhuma sentença em relação ao ex-presidente Lula. Estamos falando por hipótese. Vamos dizer que o juiz Moro condene o ex-presidente Lula. A sua defesa irá recorrer. Vamos dizer por hipótese que a 8ª turma confirme por unanimidade essa sentença, porque se houver um voto vencido, caberá um recurso dentro do tribunal, que será os embargos infringentes e nulidade. Mas vamos na sua hipótese. A 8ª turma confirma por unanimidade essa sentença condenatória. Nesta hipótese, inclusive há uma súmula do tribunal nesse sentido, a turma poderá, o relator deverá examinar essa matéria e poderá determinar que ele seja recolhido à prisão para iniciar o imediato cumprimento da pena. Ok, desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, que foi eleito presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, toma posse em junho. Muito obrigado, desembargador, pela sua atenção, gentileza, e esperamos conversar com o senhor mais vezes aqui. Muito obrigado. Eu quero me colocar à disposição do programa, sei que ele é de uma grande audiência, e agradecer a honra e o privilégio que eu tive de participar, porque é muito importante esclarecer a população, como os senhores estão fazendo muito bem. Obrigado.